Olá, gente, estamos mais um Pod Hair, né, Larissa e o Larissa? Mais um episódio da segunda temporada. E só lembrando, Henrique, quem ainda não segue nosso canal no YouTube, deixa o like, vai lá no YouTube, começa a seguir a gente, ativa lá o sininho das notificações. Toda semana tem episódio novo. A gente tá sempre buscando trazer mais informação, né, Henrique? Tem nosso Instagram também, que é o @podhairmuriaé. Não é só cabelo que a gente fala, Justamente. A gente fala tudo que envolve cabelo, autoestima, bem-estar, saúde. E essa edição, nossa segunda temporada, nós estamos com amigos de profissão. Isso. E nada mais, nada menos, né? Hoje nós trouxemos a Karina Agostini, que é dermatologista, especialista na parte clínica de doenças, né, Karina? Conta pra gente um pouquinho da sua formação, do seu trabalho, onde que é a sua clínica, pra gente conhecer um pouco mais. Vamos lá. Obrigado pelo convite, Henrique, Larissa, né? Bom demais estar aqui com vocês para a gente conversar sobre a dermatologia, né? Eu gosto muito, sou apaixonada pela dermatologia e a parte que eu mais gosto de estudar são as doenças de pele, que é a parte clínica. A dermatologia, ela se divide na parte estética, na parte cirúrgica. E eu me apaixonei pelas doenças. Eu falo, quanto mais desafiador é aquele diagnóstico para fazer, aquela doença para poder ajudar o paciente, é o que me incentiva a estudar mais, é o que me motiva. Né, eu já estou em Muriaé há mais de 20 anos, atendo pelo SUS, né, faço a parte pelo SUS ali na Barra. Então, o pessoal da cidade eu acho que já me conhece. Meu consultório é ali no edifício das clínicas. Sim, Karina, nós estamos, né, hoje com o tema duas dermatologistas, gente, olha que espetáculo. E Larissa vai dar o ponto inicial da nossa conversa. Nós escolhemos um tema que eu acho que vai trazer bastante conteúdo para vocês, tirar bastante dúvida, que são a psoríase, né, de couro cabeludo versus a dermatite seborreica. Então, a gente vai abordar um pouquinho como que é o tratamento, o diagnóstico, falar como identificar, né, como que a gente trata, onde que a gente busca ajuda, quais são os primeiros sinais. Isso, vamos lá. Eu estava conversando com a Larissa que hoje em dia a gente tem novidades no tratamento da psoríase, inclusive na rede pública, por isso que é importante estar esclarecendo isso. A psoríase é uma doença inflamatória, né? E uma das partes que ela gosta de atingir é o couro cabeludo. E quando ela atinge o couro cabeludo, é muito importante ser cuidada e ser tratada, porque é um indício, é um sinal que ela pode atingir também as articulações. A gente sabe que a psoríase não é uma doença só da pele. Quando ela inflama a pele, ela possivelmente está inflamando vários órgãos internos. Ela evolui principalmente para artrite psoriásica, que são, né, a inflamação das articulações. Ela pode evoluir para a parede dos vasos, causando inflamações no vaso, aumentando a chance da pessoa ter um AVC, um infarto. Então, às vezes, a pessoa está com uma placa de psoríase no couro cabeludo e não está muito se incomodando. Isso aqui eu vou passando um shampoo, não está me incomodando, mas isso é um sinal, né? A psoríase pode ser apenas a ponta do iceberg. Isso pode estar inflamando por dentro, porque a psoríase, ela é uma hiperreatividade do seu sistema imune, né? Você está respondendo excessivamente, produzindo muito, que a gente chama, né, quem estuda dermatologia, a gente chama de interleucinas, mas isso já é uma coisa mais específica. O importante é vocês saberem que quando tem uma psoríase capilar, que é aquela placa vermelha, são aquelas escamas mais aderidas, você precisa procurar o tratamento, né? E o tratamento é feito com dermatologistas. A gente tem vários dermatologistas na rede pública e você precisa tratar, não só por estética, mas pela sua saúde. Pela saúde. E volta aquele ponto que eu já falei aqui algumas vezes, que o couro cabeludo e o cabelo é uma anteninha da nossa saúde. Sim. Então, essa doença, mais uma vez, ela sinaliza que tem inflamação interna. Então, que o seu corpo precisa de ajuda, precisa de tratamento. E o gancho, que é muito interessante, você falou, é um sinal. Tem lesão no couro cabeludo, então a gente tem que dar uma atenção maior às articulações. As articulações, A psoríase do couro cabeludo e a psoríase ungueal são os dois tipos de psoríase que mais
facilmente evolui para a artrite psoriásica, que é a doença psoriásica nas articulações, né? E se a gente deixar essa psoríase evoluir com o tempo, possivelmente vai chegar nas articulações. Então, a gente precisa interromper, né, com medicamentos orais, né? Psoríase de couro cabeludo, provavelmente ela não vai ser tratada só com shampoo e loções. Ela precisa de medicamentos orais para impedir esse excesso de hiperreatividade imunológica que o paciente com psoríase apresenta. E o que a doutora falou, gente, ungueal, para quem não sabe, é unha, tá? Muitas vezes essas lesões nas unhas se confundem muito com micose. Muitas vezes. E eu vejo muito paciente tratando micose de unha com a manicure, com uma podóloga, que não tem discernimento para tratar. Muitas vezes está tratando de forma errada, aí lá na frente vai começar a aparecer lesão nas articulações, né? Em outras partes do corpo, e vai ver foi porque tratou errado. Nem tudo na unha é micose, né? Quando sua unha começa a apresentar alteração, pode ser psoríase, pode ser líquen, né? Outra doença que a gente sabe que também dá manifestação ungueal. Então, começou a apresentar uma alteração ungueal. Às vezes até fez um primeiro tratamento para micose, não está dando diferença, possivelmente é uma outra doença inflamatória, ou uma psoríase, ou um líquen, precisa procurar um especialista para tratar. Né? Tem uma forma de psoríase ungueal, que a gente chama de pitching, que a unha fica igual um dedal de costureira. Então, fica cheio de furinho. Você notou que a sua unha está cheia de furinho, isso é um indício que você pode ter psoríase, ou pode ter alopecia areata também, né? Que é aquela queda. O pitching ungueal é muito característico da psoríase ungueal, né? Isso. É interessante passar para quem está ouvindo para já saber. Então, viu um dos alertas aí, viu alterações nas unhas, gente, procura um especialista para começar. E quanto mais a gente trata lá no inicinho da doença, melhor é o resultado, melhor é o controle da doença. E um dos tratamentos que você faz muito é com imunobiológico, né? Fala um pouquinho dele pra gente. Os imunobiológicos, né, são assim, os melhores, é o topo do tratamento da psoríase, né? A gente sempre examina o paciente, começa a tratar com tratamento tópico, com fototerapia, aí a gente tem aquele, né, o metrexate. Não, se o paciente apresentou falha terapêutica ou apresentou efeitos colaterais desses primeiros tratamentos, eu falo que a gente vai subindo o degrau da terapêutica. A gente vai, e hoje a gente tem os imunobiológicos. O imunobiológico, ele inibe é o inibidor do receptor desse excesso de produção. O paciente que tem psoríase, ele produz muita substância inflamatória, que são as interleucinas. Então, o imunobiológico, ele impede a recepção dessas interleucinas, não deixando originar lesões na pele, no couro cabeludo, nas articulações. E hoje em dia, esses remédios, eles estão disponíveis na rede pública, né? Se você foi analisado pelo médico, você se encaixa no perfil, você tem contraindicação para o primeiro tratamento, a sua psoríase não melhorou com a primeira opção, vai ser prescrito para você. É só preencher o papel, solicitar, fazer os exames, né? Isso. Tanto os planos de saúde, porque já foi liberado para a ANS, vários dos imunobiológicos que são indicados para psoríase, quanto na rede pública de saúde. São medicamentos que já estão disponíveis na rede pública para psoríase moderada a grave. Maravilha. E deixando bem claro, né, Larissa, vou pegar um gancho aqui da Karina, é que as dermatologistas no Sistema Único de Saúde é para se relacionar e para tratar doenças, não estética, né, Larissa? Né, Karina? Porque o que acontece? Isso acontece também. A doutora Karina atende na policlínica. Aí eu vou lá ver se ela faz um botox. Não, são doenças, né? Doença. Às vezes isso é característica, mas eu acredito que deve chegar lá. Às vezes a gente até dá uma carona, faz alguma orientação. Eu vim tratar uma micose. Você pode dar uma orientação. A gente até tenta ajudar o paciente a dar uma orientação, mas basicamente seria para tratar as doenças da pele, cabelos e unhas, assim. Isso. Agora nós vamos falar, Larissa, uma coisa bem importante que eu quero tentar entender da Karina. Karina, é o seguinte, eu acredito que em consultório, agora é para as duas, quando chega uma pessoa, sempre chega um sistema mais avançado de psoríase. Porque há um preconceito no meio disso, né, até mesmo do paciente, e também há um deixa pra lá. Não, isso espera. Porque às vezes a plaquinha tá pequenininha, tá ali, não tá incomodando. Aí usa o shampoo, né? Não sei qual o ponto que vai.
Eu, particularmente, amo estar aqui. Esse é o propósito. Karina sabe, me conhece. Nós começamos a fazer um projeto Formiguinha, o qual as duas foram que mais bem me atendeu. Eu mando mais deu paciente, eu mando atenção. cliente pra ele. E eu repasso Ele a mesma repassa pra coisa. gente. Por que acontece? Isso fica bem mais fácil, Karina, pra mim. Porque é o seguinte, antes, meu cabelo tá caindo. Chegava no lavatório e falava assim, você dá um jeito de parar com essa queda. Eu não sou médico. Eu sou cabeleireiro. Eu cuido da Nem arte santo do milagreiro, fio. né? Porque... E assim, a Larissa e quando eu puder, eu quero fazer também, se você me autorizar, eu quero fazer. Eu gosto de tirar, tem coisas, porque é o seguinte, tem Tirar uma história, foto. principalmente couro cabeludo, ele ressalta muita coisa. A gente não tem muita noção, mas ele ressalta muita coisa. Eu visualizo, se eu tenho alguma dúvida, eu gosto de estar procurando essa fácil acessibilidade dentro disso. Como também essa controvérsia que eu repasso e também tem a arte do fio, que para vocês às vezes também é um pouco dificultoso. Sim. E eu estou aqui me propondo. Então, assim, nós temos duas pessoas que nós iniciamos lá atrás, né? Um projeto Formiguinha. E isso cresceu na seguinte questão, essa troca de informação e cada Uma um ponte, se orientar dentro do seu mundo, dentro do seu querer. Então, eu quero que você fale um pouco disso, vocês duas, para deixar isso mais claro para o paciente realmente ter essa noção e trazer essa leveza no procurar esse tratamento, Sim. para que tire esse preconceito bobo, que não de se cuidar, medo, alguma coisa, ou não, até mesmo não deixa pra lá. É isso que a gente comentou. Quanto mais a gente vai deixando, mais a doença vai se instalando, mais citocinas vai produzindo, inflamação, inflamando, vai né? tudo. E a artrite, gente, quando ela atinge a articulação, né, Karina, que a gente comentou, não tem o mais não alto, tem muita volta. É. Então, você imagina você conviver com aquela dor a vida inteira. Então, quanto antes a gente começa, né, melhor Mas a gente vai conseguir. O ideal é que, né, quem me dera que todo mundo chegasse com uma psoríase bem levinha lá no consultório. Que aí eu ia resolver com... Às vezes dá para resolver com shampoo e loção, mas normalmente o que o Henrique falou é verdade. Quando chega pra gente, já chega caso de moderada a grave, porque tentou se tratar com a amiga, com a comadre. Então, às vezes já chega pra gente um caso um pouquinho mais grave, né? Eu que gosto de atender muitos casos de psoríase, quando chega lá no consultório, às vezes o paciente diz, eu vim aqui porque eu sei que passa a vacina de psoríase. Porque eu gosto de prescrever os imunobiológicos quando tem indicação, os pacientes já chegam falando assim. Mas quando chega num caso leve, a gente tenta com as primeiras opções do tratamento, né? Shampoo, loção. Não melhorou, tem que entrar com medicamento oral. Porque existe medicamento oral, inclusive, para psoríase capilar, né? Não dá para ficar só nos tópicos, né? Sim. E a gente vai subindo as escalas. Porque é isso que a gente falou no início. Pode ser um indício de inflamação interna. Tem estudos científicos mostrando que o paciente com psoríase moderada grave, eles têm um índice de sobrevida de 10 anos a menos do que pacientes que não têm psoríase. Então, a importância de se tratar a psoríase. O número de infarto e AVC nesses pacientes é muito maior. Então, é uma doença multissistêmica. Não é só... Não é só na pele. Não é só na pele. E vamos lá, qual que é a diferença da psoríase para a dermatite seborreica, né? Que a gente ficou de conversar. Maravilha. A psoríase, normalmente, ela tem umas escamas maiores, mais aderidas, e dá umas placas vermelhas aqui, né, no contorno do mais corpo elevada, né? mais inflamadas. Você olha, parece que o paciente até com uma febrinha ali, fica até um pouco de calor, aí dá uma vermelhidão contornando, assim, ó, região frontal, em volta da orelha, nuca é uma região que a psoríase ama, é a nuca, ama a nuca. A dermatite seborreica já é aquela caspa, né, que a gente chama de caspa, mais solta, tem uma associação com a parte fúngica, aquela pessoa que às vezes não seca o cabelo direito. Todas as duas podem ter o estresse como gatilho, mas a psoríase não é só uma doença causada por estresse, ela tem um fator imunológico. É isso que a gente, né, isso que mudou na história do tratamento da psoríase. É essa noção de que essa abordagem de que a psoríase é uma hiperreatividade do sistema imunológico, né? É diferente da dermatite seborreica. Larissa, agora nós vamos pegar um ponto, porque nós estamos em frente de duas profissionais incríveis. E o que acontece? O assunto aqui, ele é muito certo. Pronto. A gente pode trazer uma evolução? De falar um pouco mais de outras coisas para que a gente consiga absorver, porque assim, vocês são muito conhecedoras do sistema.
E Manda eu aí. acho que tá tudo muito bem certo, não tem tanta volta. A gente pode entrar um pouco falando sobre cistos em couro cabeludo. Karina faz muito. Pequena cirurgia? Isso, Pode. pra gente tá agravando, porque As pintas, né? Que pode ser câncer de pele. Ela justamente, falar alguma coisa. justamente. Porque o que acontece, o Karina? Eu tive conhecimento quando eu fui fazer, até comentei com a Larissa, que um cabeleireiro meio que salvou a vida da paciente. É uma mulher muito bem posicionada. Quando ele foi colorir a raiz dela, ele percebeu uma mancha no couro cabeludo. E ele falou assim, isso tá esquisito. Ele pegou, tirou uma foto e falou com ela assim, procura-se um dermato ou uma dermato. Ela foi, por ela ter um posicionamento na sociedade, ela conseguiu, em questão de 15 minutos, falar com o dermato. O dermato falou assim, eu vou te encaixar na agenda hoje, eu preciso de você no consultório. 2 dias depois, ela já estava com... Era o melanoma. Não, já era uma metástase. Era metástase. É metástase? Metástase. Que era um câncer no fígado. Ah, era metástase de outro câncer primário? Justamente. Isso foi uma evolução. Ela conseguiu Você tratar... vê a importância do profissional que cuida do nosso cabelo Aham. ter essa visão. Porque você poderia fazer só o seu trabalho ali e pronto, acabou. E não falar, ó, vi sim. uma pinta, vi uma mancha. Fazer uma vista Não é grossa, seu né? trabalho. Você É poderia esse cuidado em fazer. todo. É isso que é bacana, você fazer além do que precisa. Então, você está cuidando como um todo ali da Do sua paciente. cliente. Isso. E encaminhar. Fazer o Aham. encaminhamento certo. É. Porque muitas vezes a gente não enxerga o nosso couro cabeludo, né? Você não fica ali Não. com o espelho pra tentar Vamos ver fazer ali, o né? autoexame, né? Então, assim, ou o seu parceiro ou parceira, né, que tá ali do lado, que às vezes vai fazer um carinho na sua cabeça e vai ver, ou é o cabeleireiro, Uhum. né? Então, é muito importante fazer isso. Justamente. E às vezes o Henrique me manda umas fotos, né? É. Olha essa mancha aqui. Eu acho que você já me mandou umas que eram queratoses seborreicas, né? Uhum. Então, era aquela bem característica, né? Então, eu falei assim, amigo, pode ficar tranquilo. Isso Aham. daí não, Depois que isso não foi precisa, falado não a mim, precisa ter medo. eu fiquei muito mais alerta, né? alerta a tudo isso. É. Principalmente a questão seguinte. Eu percebo, eu tenho algumas clientes que elas têm... são carocinhos de alto relevo. Uhum. E eu sempre Tipo um pergunto... gânglio aumentado ou não? Sabe quando você queima, que dá aquela pocinha Tipo umas bolhas. Isso, umas bolinhas bem atrás da orelha. E eu já perguntei uma vez, 2, aí eu não pergunto mais porque eu fico um pouco... Constrangido. E assim, porque eu quero um couro cabeludo bem cuidado, bem tratado, Uhum. sabe? Eu tenho Mas esse você vê feeling. isso no couro cabeludo ou atrás da orelha? Atrás da orelha. Atrás da orelha. A grande maioria dos pacientes que chegam no consultório com alteração de couro cabeludo foi ou o cabeleireiro ou alguém da família. Alopecia areata é uma, né, Larissa? Sim. Alopecia areata, só para lembrar para vocês, é aquela queda de cabelo em placa, Em redondinho, placas. o cabelo fica Aham. lisinho, que é uma doença imunomediada também, né? Também. Então, a grande maioria das vezes, quem observa, eu vim aqui porque eu fui cortar cabelo, meu cabeleireiro falou que eu tô com uma peladeira aqui. Então, A peladeira, Enfim, Justamente. normalmente quem vê isso, ou quem vê uma pinta no couro cabeludo, é o cabeleireiro. É o Né? O cabeleireiro com uma boa noção de cuidar do boa paciente borda. por um todo, vai orientar o seu cliente a Isso. procurar um profissional, né? Aí quando eu percebo o seguinte, vamos falar agora sobre os cistozinhos, né? Ah, tá. Do couro cabeludo. Como que é feito essa operação? Tem que rapar o cabelo do paciente todo ou não? Você consegue equilibrar ali o cabelo Às vezes junto? não precisa, né? Às vezes corta mais baixinho, a gente pega eu gosto de amarrar 2 buchinhas, uma do lado do outro, ou pra colocar abrir 2 o campo. clipezinhos para isolar bem. Aham. E quando é uma região que sangra muito, né? Entendi. Couro cabeludo sangra muito. A gente usa uma solução anestésica com um pouquinho de vasoconstrictor Isso é para feito sangrar menos. em hospital? Cirurgia pequena. Eu Você faço usa no consultório. a solução Uma de solução, eu não faço cirurgia muito grande, eu faço cirurgias pequenas no consultório. Sim. Quando é um cisto de um alto volume, que pode, né, dar mais complicação, eu não faço no meu consultório. Normalmente eu encaminho para as colegas que gostam mais de cirurgia ou para os Cirurgião colegas plástico. do cirurgião plástico, tá? Isso. E aí, mas cistos pequenos, cisto sebáceo, nervo sebáceo, e esses E esses triclemoma, esses cistos... cistos, eu faço no consultório. E esses cistos tem que dar um pouco de atenção a eles também, né, Sim, Karina? porque pode ter lesão que vai malignizar, né? Isso. Que vai mais pra frente te dar uma surpresa desagradável, né? E aí,
você vai estar antecipando um problema futuro, né? Que é esse olhar perceptivo. E uma coisa que a gente tem que chamar a atenção, que a gente estava conversando ali com a Larissa, é as pessoas que começam a perder os cabelos. Aí tem que Sim. lembrar do uso da proteção solar no couro cabeludo, né? Justamente. Principalmente quem gosta de caminhar, fazer atividade, esporte. Beach tênis. O beach Sim, tênis, a beach peteca. Aí, gente, tem o boné, o spray. Melhor até o boné do que só o filtro solar, Sim, porque seria sim. proteção física, né? Uma proteção Chapéu, física quanto associada. maior a sua proteção, eu falo que às vezes o chapéu é melhor do que o boné. Você tem que adquirir um comportamento de proteção solar, não é só o uso do Isso. fotoprotetor, né? Lembrar que o fotoprotetor faz efeito meia hora depois que você aplica. Vou fazer minha caminhada, passei e saí, saiu desprotegido. Então vamos... Na praia a gente tem muito esse uso errado do protetor, né? vai Passa deixar lá pra na passar lá praia. Você já tá ali melado de areia e você vai passar o protetor, mas o protetor ele precisa de interagir com a sua pele para fazer a ação. Então, quando ela começou a falar do cabelo, né, da gente usar o boné e tudo, o cabelo ele é uma proteção física, né? Ele é um bonezinho que a gente tem natural ali. Então, quando o paciente ele começa a ficar calvo e pratica muito esporte, aumenta o índice de câncer de pele no couro cabeludo, porque ele perde essa proteção natural, muitas vezes não usa o protetor, não tem uma orientação correta para usar, e aí já chegou essa demanda para mim. Ai, doutor, eu quero analisar de fazer um transplante capilar, por quê? Eu quero a proteção física do meu cabelo, né? Eu perdi essa proteção, então eu quero fazer o tratamento, eu quero fazer o transplante para proteger mais meu couro cabeludo. Geralmente são pacientes mais branquinhos, fica aquele couro cabeludo, até engrossa, né? Como a pele fica mais espessa, a exposição dá uma ceratose quitínica. Então, isso é muito comum na prática clínica. Então, o protetor solar associado à proteção física é muito importante, né? Karina, dentro do seu consultório, dia a dia, qual é o maior desafio, assim, com o seu paciente? A gente sabe que tem aquele paciente que vem, e eu acredito que de 10, 6 fazem o acompanhamento. Certinho. E 4 dão uma percebida. Eu quero que você me fale. Tem os curiosos, né? Justamente. E talvez e tem os desleixados também, que recebem o diagnóstico, não tratam direito. São diagnósticos altos, né? São coisas precisas. Dentro do seu consultório hoje, qual é o seu maior desafio para que você leve isso? Eu não estou te falando só dentro do seu consultório, eu acredito que seja dentro do processo de transplante capilar com a Larissa, quanto também dentro do meu próprio salão. Que é o nosso desafio do dia a dia. Me fala um pouco sobre isso. Na dermatologia, a gente tem as doenças que você trata e resolve. Por exemplo, tô com uma micose. A pessoa chega lá com uma micose, tipo a psoríase versicolor, que é aquele pano branco. O paciente chegou com a psoríase versicolor, você trata, fez o tratamento de 1 mês ou 2, ok. Aí você dá alta pro paciente. Agora, existem um grande grupo na dermatologia, que são as doenças crônicas, né? Que o paciente tem que estar sempre voltando. Você controla a doença, mas a doença, como eu falo para os pacientes, ela está adormecida. Então, a gente tem que fazer uma manutenção. Você tem que vir me ver pelo menos de 3 em 3 meses. Mas a grande maioria, isso eu acho que somos todos nós, a grande maioria... Ela vai voltar a te ver quando piorar a doença. Ela só volta quando o bicho pega. Então, assim, eu acho que o grande desafio é essa disciplina mesmo. É a disciplina, né? Mas a gente tenta administrar isso, fazer a consulta ficar mais leve, né? Para o paciente voltar. Se sentir à vontade também, né? Então, eu acho que é isso aí, é a constância e o cuidado com os pacientes crônicos. Lembrando que a dermatite seborreica e a psoríase são doenças crônicas. Nesse grupo das doenças crônicas, que estão sempre tendo recidivas, quando não bem controladas. Então, precisa de uma ida constante ao dermatologista. Vamos falar, Larissa, dos gatilhos que podem fazer elas voltarem. Alteração brusca de temperatura. O que aconteceu essa semana? A gente estava no calor, isso pode fazer piorar sua dermatite seborreica, sua caspa, sua psoríase, né? Pico de estresse, aconteceu alguma coisa inesperada, você não conseguiu administrar bem essa parte emocional, pode fazer voltar. Água quente, dormir com os cabelos molhados, infecção, você passou por
por uma infecção de vias aéreas, uma dengue, uma covid, uma gripe forte, isso tudo pode fazer piorar a sua dermatite seborreica, né? E tem o uso de alguns medicamentos, que eu queria lembrar aqui, principalmente paciente mais idoso, que é polimedicado, tem alguns medicamentos que podem piorar psoríase e até dermatite seborreica também, principalmente a psoríase, são alguns antihipertensivos do grupo do beta-bloqueador, que é propanolol e atenolol, pessoal que toma esses Zol da medicamentos, vida. pessoal que toma remédio psiquiátrico, do grupo do carbonato de lítio, piora muito psoríase. Então, quem tem psoríase capilar, às vezes pode ser o gatilho. Alguns anti-inflamatórios, como o ibuprofeno, diclofenaco. Que é muito usado indiscriminadamente. Sem receita médica. Então, pode ser o gatilho para você abrir um quadro de psoríase capilar, né? São basicamente esses medicamentos podem ser um gatilho para um aparecimento ou uma piora do seu quadro de psoríase capilar. Tá? Perfeito. Os gatilhos de pós, conta tudo. Karina, agora nós vamos falar um pouco sobre quem é Karina. Isso. É porque senão fica muito vazado, sabe? A profissional. Karina, mas quem é Karina? Eu quero que você conte em poucas palavras, tá, Karina? Isso, se você quiser, para que as pessoas que estão te assistindo, as pessoas, elas têm, sim, um certo interesse em saber quem é por trás de um profissional, a pessoa. De onde você veio, terra onde você nasceu, todo o seu proceder, o que te levou à escolha. Gente, eu falo isso, eu conto com o maior orgulho, porque eu sou de Miradouro. Eu falo com o maior orgulho, da capital de Miradouro. Quem me conhece sabe que eu conto a minha história com o maior orgulho. Sou de Miradouro, filha de comerciante, né? Meus pais são de Miradouro, tenho uma irmã, que é a Kátia. E fiz faculdade em Volta Redonda, fiz minha residência, sou membro titular da Sociedade de Dermatologia, atendo aqui na rede pública, né? Sou dermatologista da Prefeitura Municipal e estou no consultório, já tem uns 20 anos que eu atendo dermatologia. Tenho 2 filhos lindos, quem me conhece sabe também que eu sou babona, que é o Gabriel. Joga beach tênis. Larissa, eu tava... Quero marcar o jogo. A minha fase de lua de mel com beach tênis passou, mas eu estou insistindo. Eu falo dos pacientes que às vezes eles somem, mas eu com atividade física, eu tô uma novela também. Eu apaixonei com beach tênis, agora minha paixão já tá baixando, mas eu vou tentar voltar. Eu tava jogando 3 vezes por semana, agora diminuí para 2, agora para 1, mas vamos voltar, agora vamos marcar. O tempo não tá ajudando. Agora a desculpa da chuva. Mas a Karina é essa, gente. E sou apaixonada pela dermatologia. Né? Eu gosto de ouvir do paciente, doutora, minha psoríase estava me incomodando. Tinha 10 anos que eu não usava um short, agora com o tratamento estou conseguindo ir na praia com a minha filha. Isso é muito bom, né? Meu cabelo, eu não estava com coragem no cabeleireiro porque estava coçando e caindo, agora só usava chapéu, enfim. Isso para mim é gratificante, né? Eu me realizei na dermatologia e é muito bom, né? Poder ouvir isso dos pacientes, saber que você é útil na vida de alguém, por isso que a medicina é interessante, né? Tem lugar para todo mundo, tem o pessoal que gosta da estética, tem o pessoal que gosta da parte cirúrgica, eu gosto da parte... É isso que a gente quer mostrar aqui, eu sou dermatologista também, você e somos apaixonados por áreas diferentes. E tá tudo bem. Isso aqui só soma. Né? Isso, eu acho que isso também, Karina, já marquei de acompanhar a Karina. Eu quero acompanhar ela no ambulatório de imunobiológico. Imunobiológico não é fácil. Eu não acho fácil, não acho uma matéria fácil. Então, sempre é bom a gente aprender. E eu quero trocar essa troca experiência com você. Eu já encaminhei uma paciente que já mandou mensagem. Eu quero fazer transplante de sobrancelha. Falei, vou te mandar pra Larissa. Isso aí, cada um no seu quadrado, né? Porque se a gente tenta abraçar tudo, eu acho que a gente acaba se perdendo. Mas isso deu muito em todo também. Agora nós vamos falar um pouco sobre o crescimento de mulher. Você tem 20 anos de profissão. De profissão eu tenho 26. 26, mas 20 anos de clínica. Há 20 anos atrás, Karina, a gente não tinha essa facilidade, essa demanda peculiar, o que a gente tem geralmente hoje. Abraçava tudo mesmo. Justamente, mulher tá caminhando para especializações. Sim. Eu até tava comentando com a Larissa hoje cedo a respeito das probabilidades do que eu quero fazer para cliente dentro do salão. E eu falei assim, Larissa, não adianta. Eu vou ter que caminhar por esse lado, porque eu vou ter que fazer isso e isso, porque já acontece isso e isso dentro do salão. E eu acho que a gente tem que ser igual um time de futebol. Justamente. A gente tem que passar a bola e tem que saber que você tem um ponto direito que vai pegar a bola, vai matar no peito. Isso aí. Porque se você não conhece
agente da psoríase, se eu não tenho uma boa relação com o reumato, com o cardiologista, então a gente tem que saber, porque você manda para alguém que não vai receber bem seu paciente, aí acaba a continuação, justamente. acaba aquele trabalho Muitas bacana. vezes ele até te abandona, porque o que você indicou ele não gostou. Isso Justamente. acontece. E é onde a gente pega o contexto final e você fica muito só e você não consegue ter um melhoramento, ter esse campo de visão, porque o nosso objetivo é a única definição. O bem-estar do cliente. Ajudar nosso paciente, Ajudar ajudar o quem próximo. procura. Porque Sim. quando as Justamente. pessoas procuram a gente sabe que ela está querendo ajuda. Pronto, né? pronto, Então a gente pronto. tem que Quanto tentar dar mais o nosso raiz melhor. a gente tem, Isso. mais continuidade a gente dá tem que e a tentar gente dar o nosso prossegue. melhor. Justamente, Isso. justamente. Karina, Chegando passou ao tudo fim. muito rápido, né? Loucura, Gente, hoje eu tá amei demais. eu amei fazer esse podcast, porque é o seguinte, são duas pessoas inspiradoras e são duas pessoas Obrigada, que Henrique. me atenderam muito bem quando eu iniciei com o processo há 1 ano e meio atrás, falando sobre doenças do couro cabeludo, eu fui até pela marca, quando a marca lançou o Derma Sensitive. Quero convidar você também, tá, Karina? Para estar conosco no nosso próximo evento dentro do salão. Porque o que acontece? A gente, até então, fizemos o Q&A 2, 3 vezes consecutiva. Porém, eu falei assim, chega, quero fazer outra coisa. E aí eu já tenho um projeto montado. Ele é empreendedor, né? Ele é cheio de Eu ideias. já Não para, não Ele é para. cheio de Eu já ideias. tenho um projeto montado para o ano que vem. A cabeça dele ferve. Justamente. Aí eu falei assim, você quer ter ideia? Me dá meio minuto. Porque é carro apertado que anda. É verdade. É isso. E é isso que faz. Então, você também tá participando dentro desse contexto com nós o ano que vem. Não vou poder adiantar muito, mas É alguma surpresa. coisa eu vou poder Ah, falar. O que eu quero é esse abraço que a gente iniciou com o podcast, né? Com o Podré. E essa extensão com diversos sentidos. Muito obrigado pelo carinho de 1 ano e Foi meio um atrás. prazer. De ter me atendido, de ter tirado o seu tempo, de ter dado um pouco de quem é você dentro do nosso mundo de cabeleireiro. E muito obrigado por você estar aqui. Sei que é uma terça-feira, né? O dia que nós estamos gravando hoje. A dificuldade e até mesmo esse tempo disponível, que você poderia estar descansando, você poderia estar atendendo. Mas não, você Foi um fez prazer questão. estar aqui, Henrique. de Eu estar aqui Henrique cuido dos conosco. meus cabelos, faz as minhas mechas. E quando eu passo aperto com meus pacientes lá, as pacientes começam a fazer muita pergunta sobre as químicas lá. Aham. Eu usava guanidina, agora eu quero mudar. Eu falei, epa, peraí, isso aí eu não dou conta, não. Não dou conta porque essas que mudam muito. Cada dia é outro produto. Isso aí eu tenho gente que pra me ajudar. Eu mando mensagem pro Henrique, rapidinho ele dá um jeito. Porque a gente não dá conta. Por isso que é importante essa troca de informação. Essa ponte né? Para que entre a a gente gente. consiga equilibrar. E Larissa, muito obrigado por essa parceria mais uma vez, né? E junto nós Sempre. estamos aqui. E é isso, gente. Terminamos mais um podcast. Quero só que você dê uma palavrinha final para esse paciente que se identificou com o nosso tema hoje e deixar não só para o paciente, como também alguém da área que está assistindo, uma fala, um carinho, pode ser alguma frase que se incentiva, que te inspira a prosseguir e a estar se descobrindo cada dia. Karina. Pois é, obrigado por estar aqui, pessoal que está escutando. A mensagem que eu deixo é que estejam atentos aos sinais, aos cuidados, se cuidem. Precisando de mim, pelo SUS, eu atendo ali na Barra. É só você procurar o posto de saúde mais perto do seu bairro. Você vai conseguir o encaminhamento para o dermatologista. Eu vou estar ali para te ajudar e para te passar o que tem de melhor nas doenças dentro da dermatologia. No consultório, a gente está ali do lado do Hospital São Paulo e é o que eu gosto de fazer e vou fazer com o maior carinho, tá? Eu vim aqui hoje para passar um pouquinho do meu dia a dia para vocês, que eu sou apaixonada em estudar as doenças da pele e tá ajudando vocês a se cuidarem. Se cuidem, porque é uma prova de amor por você mesmo, estar cuidando e atento aos sinais, porque a pele, cabelo e unha, elas estão muitas das vezes expressando alguma coisa que não tá legal por dentro, né? Ela é um espelho, então estejam atentos aos sinais. E é isso aí. Beijo pra vocês. Obrigada, Karina. Maravilhoso. Obrigado, gente. Terminamos aqui mais um Podré.